Inscreva-se no canal e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros e tenha acesso a todo o nosso conteúdo em MP3. Links na descrição. A máscara. Camila, o senhor deveria tirar a máscara. O estranho, é mesmo? Cacilda, é mesmo, está na hora. Todos tiramos nossos disfarces, menos o senhor. O estranho, eu não estou de máscara. E Camila, horrorizada em particular para Cacilda, não é máscara? Não é máscara! O Rei de Amarelo, ato 1, cena 2. Apesar de nada saber de química, eu ouvia fascinado. Ele pegou um grande lírio branco que Genevieve levara de Notre Dame naquela manhã e o jogou na bacia. Instantaneamente, entre o líquido, perdeu sua clareza cristalina. Por um segundo, o lírio foi envolto por uma espuma branca e leitosa que desapareceu, deixando o fluido com uma cor opalina. Reflexos laranja e carmesim, em movimento, brincavam sobre a superfície. E então, o que parecia ser um raio de pura luz do sol, projetou-se do fundo, onde descansava o lírio. No mesmo instante, ele enfiou a mão na bacia e tirou a flor. Não há perigo, explicou. Se você souber o momento certo. Esse raio dourado é o sinal. Ele estendeu o lírio na minha direção e eu o peguei. A flor se transformara em pedra no mármore mais puro. Está vendo? Disse ele. Não tem uma só imperfeição. Que escultor poderia reproduzir isso? O mármore era branco como a neve, mas em suas profundezas, os veios do lírio eram tingidos do anil mais claro, e um leve rubor permanecia no fundo de seu coração. Não me pergunte a razão disso. Ele sorriu, percebendo meu espanto. Não tenho ideia de por que os veios e o coração ficam tingidos, mas sempre ficam. Ontem experimentei com um peixe dourado de Genevieve e aqui está. O peixe parecia ter sido esculpido em mármore, mas se fosse erguido contra a luz, a pedra ganhava belos veios de um azul suave e de algum ponto em seu interior vinha uma luz rosada, com uma cor que se oculta em uma opala. Olhei para a bacia, mais uma vez parecia o mais puro cristal. E se eu tocasse nele agora? Perguntei. Não sei, mas acho melhor não tentar. Tem uma coisa que me deixou curioso e é de onde veio o raio de sol. É verdade que parecia um raio de sol? Não sei, isso sempre surge quando mergulho algo vivo. Talvez, ele começou a sorrir, talvez seja a centelha vital da criatura escapando para a fonte de onde veio. Vi que ele estava zombando e o ameacei com um tento de pintor, mas ele apenas riu e mudou de assunto. Almoce conosco, Genevieve vai ficar aqui direito. Eu a vi indo para a missa hoje cedo e ela parecia tão pura e delicada, quase quanto aquele lírio antes de você destruí-lo. Você acha que eu o destruí? Perguntou Boris sério. Destruiu, preservou? Como vamos saber? Ficamos sentados no canto de um estúdio, perto de seu grupo inacabado das parcas. Ele se recostou no sofá, girando um cinzel de escultor e examinando atentamente sua obra. Por falar nisso, disse ele, terminei o acabamento daquela antiga Ariadne, a acadêmica, e acho que ela terá que ir para o salão. É tudo que tenho pronto este ano, mas depois do sucesso com a Madonna, sinto-me envergonhado de mandar algo assim. A Madonna, um mármore exótico para o qual Genevieve posara, tinha sido a sensação do salão no ano anterior. Olhei para a Ariadne. Era uma magnífica obra de trabalho técnico, mas eu concordava com Boris. O mundo esperava dele algo melhor que aquilo. Mesmo assim, naquele momento, era impossível pensar em terminar a tempo para o salão aquele esplêndido e terrível grupo. Semivolto em mármore atrás de mim, as parcas as teriam que esperar. Tínhamos orgulho de Boris Ivaim. Nós o considerávamos um de nós, e ele também, pelo fato de ter nascido nos Estados Unidos.
Apesar de ter pai francês e mãe russa, todo mundo das belas artes o chamava de Boris. E, no entanto, havia apenas duas pessoas a quem ele se dirigia da mesma forma familiar, a Jack Scott e a mim. Talvez o fato de eu estar apaixonado por Genevieve tivesse algo a ver com sua afeição por mim. Não que tenhamos discutido isso alguma vez, mas depois de tudo resolvido, e de ela me dizer com lágrimas nos olhos que amava Boris e não a mim, fui até a casa dele e o parabenizei. Sempre acreditei que a cordialidade perfeita daquela conversa não enganou nenhum de nós, apesar de ter sido um grande confronto para um, pelo menos. Não acredito que ele e Genevieve jamais tenham conversado sobre o assunto, mas Boris sabia. Genevieve era adorável. Seu rosto, com a pureza de uma Madonna, parecia ter sido inspirado pelos sanctus da missa de Gounod. Mas eu sempre gostava quando ela mudava esse estado de espírito para o que chamávamos de manobras de abril. Ela era tão imprevisível quanto um dia de abril. De manhã seria digna e doce, ao meio-dia risonha, caprichosa, à noite o que menos se esperasse. Eu a preferia assim do que naquela tranquilidade de Madonna que agitava as profundezas do meu coração. Eu estava sonhando com Genevieve quando ele tornou a falar. O que achou da minha descoberta, Alec? Acho maravilhosa. Não a usarei para nada além de satisfazer minha curiosidade o máximo possível e o segredo vai morrer comigo. Seria um golpe tanto contra a escultura, não acha? Nós, pintores, perdemos mais do que jamais ganharemos com a fotografia. Boris balançou a cabeça, brincando com a ponta do cinzel. Essa descoberta perversa corromperia o mundo das artes. Não, eu nunca confiarei esse segredo a ninguém, disse ele devagar. Seria difícil achar alguém, pelo menos informado sobre o fenômeno do que eu. Mas é claro que eu tinha ouvido falar em fontes minerais tão saturadas de sílica que folhas e gravetos que caíam nelas se transformavam em pedra após algum tempo. Compreendia o processo de forma superficial, mas a sílica substituía a matéria vegetal, átomo por átomo, e o resultado era uma duplicata do objeto em pedra. Isso, confesso, nunca havia me interessado muito em relação aos fósseis antigos, produzidos dessa forma, eu os considerava repugnantes. Parece que Boris, sentindo curiosidade em vez de repulsa, tinha investigado o assunto e acidentalmente descobriram uma solução que atacava o objeto submerso com uma ferocidade desconhecida e em um segundo fazia o trabalho de anos. Isso era tudo que eu conseguia entender da esquisita história que tinha acabado de me contar. Ele tornou a falar após uma longa pausa. Eu quase sinto medo quando penso no que descobri. Cientistas ficariam loucos com isso e foi tão simples. O processo se descobriu sozinho. Quando penso na fórmula e naquele elemento novo, precipitado em escalas metálicas. Que elemento novo? Ah, não pensei em dar nome a ele e acho que nunca farei isso. Já existem metais preciosos suficientes no mundo para as pessoas se matarem por eles. Isso chamou ainda mais a minha atenção. Você fez ouro, Boris? Não, melhor. Mas veja, Alec. Ele riu e começou a se levantar. Você e eu já temos tudo o que precisamos neste mundo. Ha! Como você já parece sinistro e ávido. Eu também ri e disse a ele que era consumido pelo desejo por ouro e que era melhor mudarmos de assunto. Por isso, quando Genevieve chegou, logo depois já não estávamos mais falando de alquimia. Genevieve estava vestida de prateado dos pés à cabeça. A luz refletiu nas ondas suaves de seu cabelo claro quando ela ofereceu o rosto a Boris. Depois ela me viu e devolveu meu cumprimento. Nunca antes ela deixara de me mandar um beijo da ponta de seus dedos brancos. E eu imediatamente reclamei da omissão. Ela sorriu e estendeu a mão, que caiu pouco antes de tocar a minha. Então, olhando para Boris, disse: você tem que convidar a Alec para ficar para o almoço. Isso também era novidade.
Era sempre ela quem me convidava. Já convidei, disse Boris sucintamente. E você aceitou, espero. Ela se virou para mim com um sorriso charmoso e convencional. Eu poderia muito bem ser uma pessoa que Genevieve havia conhecido 2 dias antes. Fiz uma grande reverência para ela. Je vas bien honneur, madame. Mas recusando-se a assumir nosso habitual tom amistoso e brincalhão, ela murmurou um lugar com um acolhedor e desapareceu. Boris e eu nos entreolhamos. É melhor eu ir para casa, não acha? Quem dera eu soubesse, respondeu ele com franqueza. Enquanto discutíamos se minha partida era conveniente, Genevieve reapareceu na porta sem sua touca. Ela estava maravilhosamente linda, mas sua cor estava muito intensa e seus lindos olhos brilhavam muito. Ela foi direto até mim e tomou-me pelo braço. O almoço está pronto. Fui indelicada, Alec? Achei que estivesse com dor de cabeça, mas não estou. Vem aqui, Boris. E ela estendeu o outro braço para ele. Alec sabe que, depois de você, não há mais ninguém no mundo de quem eu goste tanto quanto dele. Então, se às vezes ele se sentir ignorado, isso não vai magoá-lo. Olá, bom senhor, exclamei. Quem diz que não há tempestades em abril? Estão prontos? Cantarolou Boris. Sim, prontos. E de braços dados, corremos até a sala de jantar, escandalizando os criados. Afinal, não tínhamos tanta culpa assim. Genevieve tinha 18 anos, Boris 23, e eu ainda não tinha feito 21. Um trabalho que eu estava fazendo naquela época, na decoração do boudoir de Genevieve, mantinha-me constantemente no hotelzinho antigo e simpático da rua Sainte-Cécile. Naqueles dias, Boris e eu trabalhávamos duro. Mas como queríamos, e que era sem muita regularidade, numa tarde tranquila, eu andava sozinho pela casa, examinando objetos curiosos, espiando um canto ou outro, encontrando doces e charutos em esconderijos estranhos, quando finalmente parei no banheiro. Boris, todo sujo de argila, estava de pé, lavando as mãos. O banheiro era todo de mármore cor-de-rosa, exceto pelo chão em xadrez cor-de-rosa e cinza. No centro havia uma banheira quadrada, abaixo do nível do chão, e degraus que desciam até o fundo. E pilares esculpidos sustentavam um teto com afrescos. Um adorável cupido de mármore parecia ter acabado de pousar em seu pedestal, quase no teto do cômodo. Todo o interior era a obra minha e de Boris. Ele, em sua roupa de banho, feito de lona branca, esfregava os restos de argila e era de modelar de suas belas mãos e flertava por sobre o ombro com o cupido. Estou vendo você, disse ele. Não tente olhar para o outro lado e fingir que não me vê. Você sabe quem o fez, seu pequeno sem-vergonha. Meu papel sempre era interpretar os sentimentos do cupido nessas conversas. E quando chegou minha vez, respondi de tal maneira que Boris segurou meu braço e me puxou na direção da banheira, declarando que ia me afogar. No instante seguinte, ele largou meu braço e ficou pálido. Meu Deus, exclamou, esqueci que a banheira está cheia da solução. Estremeci de leve e o adverti, secamente para não esquecer onde guardava o líquido precioso. Pelo amor de Deus, por que de tantos lugares você guarda numa lagoa dessa coisa terrível logo aqui? Perguntei. Quero fazer uma experiência com algo grande. Comigo, por exemplo? Ah, isso é muito sério para brincar. Mas quero ver essa solução agir em um corpo vivo mais complexo. Tem esse grande coelho branco, disse ele, seguindo-me até o estúdio. Vestindo um paletó manchado de tinta, Jack Scott chegou, apropriou-se de todos os doces orientais em que conseguiu pôr as mãos, assaltou a cigarreira e, por fim, ele e Boris desapareceram juntos para visitar a Galeria Luxembourg, onde um novo bronze prateado de Rodin e uma paisagem de Monet estavam atraindo toda a atenção no mundo artístico francês. Voltei para o estúdio e retomei meu trabalho. Era uma tela da Renascença que Boris queria que eu pintasse para o boudoir de Genevieve. Mas o garotinho, que estava ali parado, a contragosto, posando em vários modos, recusou todas as propinas para se comportar. Ele não parava quieto.
Nem por um instante e em menos de 5 minutos, eu tinha pelo menos meia dúzia de esboços do moleque, todos em posições diferentes. Você está posando ou cantando e dançando, meu amigo? Indaguei. O que o monsenhor quiser, respondeu ele com um sorriso angelical. Claro que eu o dispensei por aquele dia e claro que paguei por todo o expediente, dando exemplo de como estragar nossos modelos. Depois que o jovem diabrete partiu, dei algumas pinceladas por obrigação em meu trabalho, mas estava tão completamente sem disposição que levei o resto da tarde para desfazer o estrago que fizera. Por fim, enfim, limpei a paleta, enfiei os pincéis em um pote de sabão negro e fui até a sala de fumo. Realmente acredito que, com exceção dos aposentos de Genevieve, nenhum lugar da casa era tão livre do aroma de tabaco como aquele. Era um caos estranho de montes de coisas diferentes, com tapeçarias poídas nas paredes. Havia uma espineta com montes de coisas diferentes, com tapeçarias. Bom som e em boas condições perto da janela. Havia armas em suportes, algumas velhas e sem fio, outras reluzentes e modernas, ornamentos de armaduras indianas e turcas acima da lareira, 2 ou 3 boas pinturas e um suporte para cachimbos. Era para lá que íamos quando queríamos experimentar novas sensações ao fumar. Duvido que tenha existido alguma espécie de cachimbo não representada naquele suporte. Quando selecionávamos um imediatamente, o levávamos para outro lugar e o fumávamos, pois em geral o lugar era mais sombrio e menos convidativo do que qualquer outro da casa. Mas naquela tarde, o crepúsculo passava uma sensação de conforto. Os tapetes e as peles no chão pareciam marrons, macios e convidativos ao sono. O sofá grande estava cheio de almofadas empilhadas. Encontrei meu cachimbo e me encolhi para, excepcionalmente, dar umas baforadas na sala de fumo. Escolhi um de haste bem comprida e flexível e, ao acendê-lo, mergulhei em um sonho. Depois de certo tempo, o cachimbo apagou, mas não me movi. Continuei sonhando e acabei pegando no sono. Despertei com a música mais triste que já havia escutado. A sala estava bem escura e eu não tinha ideia da hora. Um raio de luar deixou prateada uma das beiradas da velha espineta e a madeira lustrada parecia exalar os sons como a fragrância flutua de uma caixa de madeira de sândalo. Alguém surgiu na escuridão e veio chorando baixinho, e eu fui tolo o suficiente para exclamar: Genevieve? Ela caiu ao ouvir minha voz. Tive tempo para me recriminar enquanto acendia uma luz e tentava levantá-la do chão. Ela recuou e se encolheu, com um murmúrio de dor. Estava muito silenciosa e perguntou por Boris. Eu a carreguei até o divã e fui procurá-lo, mas ele não estava. Perplexo e ansioso, corri de volta para Genevieve. Não consigo encontrar Boris, nem criado algum, falei. Eu sei, respondeu ela sem forças. Ele foi ao rio Epté com o Sr. Scott. Não lembrei disso quando pedi a você que o procurasse. Então, nesse caso, ele não voltará antes de amanhã à tarde. E você, se machucou? Eu assustei e fiz você cair? Que tolo horrível eu sou, mas é que eu estava meio adormecido. Boris achou que você tivesse ido para casa antes do jantar. Por favor, desculpe-nos por deixá-lo aqui esse tempo todo. Tirei um cochilo longo e tão pesado que nem sabia que estava dormindo ou não, quando me vi encarando uma figura que se movia em minha direção e chamei por você. Você estava tentando tocar a velha espineta? Deve ter tocado muito baixo. Eu contara 1000 mentiras muito piores do que aquela para ver a expressão de alívio em seu rosto. Ela deu um sorriso adorável e disse com a sua voz natural: Alec, eu tropecei naquela cabeça de lobo e acho que torci o tornozelo. Por favor, chame Mary e depois vá para casa. Fiz o que ela me ordenou e a deixei quando a criada chegou. No dia seguinte, cheguei à casa deles no início da tarde e encontrei Boris caminhando inquieto pelo seu estúdio. Genevieve agora está dormindo, disse ele. A torção não foi nada, mas porque ela está com uma febre tão alta.
O médico não sabe explicar, ou talvez não queira, murmurou. Genevieve está com febre? Infelizmente. Está e, na verdade, falou algumas coisas sem muito sentido no decorrer da noite. Que absurdo! A pequena e alegre Genevieve, sem uma preocupação no mundo, não para de dizer que está infeliz e que quer morrer. Meu coração parou. Boris se apoiou na porta de seu estúdio, olhando para o chão, com as mãos nos bolsos, os olhos, antes afáveis e vivos, baços e uma nova ruga de preocupação sobre a boa marca de sua boca que formava o sorriso. A criada tinha ordens de chamá-lo no instante em que Genevieve abrisse os olhos. Esperamos e Boris, cada vez mais nervoso, andava de um lado para o outro, mexendo com cera de modelar e argila marrom. De repente ele saiu para o quarto ao lado. Venha ver meu banho colorido de rosa cheio de morte, gritou. Isso é morte? Perguntei para tentar levantar seu ânimo. Imagino que você não esteja preparado para chamar isso de vida, respondeu. Enquanto falava, ele retirou um peixe dourado solitário, debatendo-se e contorcendo-se de seu aquário redondo. Vamos mandar este atrás do outro, seja lá para onde for. Havia uma excitação febril em sua voz, um peso entorpecente de febre, tomava meus membros e cérebro enquanto eu o seguia na direção da bela banheira cristalina. Com suas laterais tingidas de cor-de-rosa, ele jogou a criatura lá dentro. Enquanto caía, suas escamas reluziram com um brilho alaranjado quente em seus espasmos e contorções furiosos. No momento em que tocou o líquido, o animal ficou rígido e afundou pesadamente. Então surgiram a espuma leitosa, as colorações esplêndidas que irradiavam até a superfície e depois o facho de luz pura e serena que irrompeu das profundezas aparentemente infinitas. Boris enfiou a mão na solução e retirou de lá uma coisa exótica de mármore, com veios azuis, nuances rosadas e reluzente, com gotas opalescentes. Brincadeira de criança, murmurou ele, esgotado e ansioso, e olhou esgotado e ansioso para mim, como se eu pudesse responder a tais perguntas. Mas Jack Scott chegou e com ardor entrou no jogo. Como ele chamava? Só nos restava tentar o experimento no coelho branco, ali e naquele momento. Eu queria que Boris encontrasse algo que o distraísse de suas preocupações, mas odiava ver a vida se esvair de uma criatura quente e viva. Então me recusei a presenciar. Peguei um livro ao acaso e me sentei no estúdio para ler. Ó infortúnio! Eu encontrara o Rei de Amarelo. Após alguns momentos que pareceram uma eternidade, larguei-o com um tremor nervoso quando Boris e Jack entraram com o coelho de mármore. Ao mesmo tempo, a campainha tocou lá em cima e um grito veio do quarto da enfermeira. Boris partiu como um raio e no instante seguinte disse: Jack, corra, chame o médico, traga-o com você. Alec, vem aqui. Fui, mas parei à porta. Uma criada assustada saiu com pressa e foi correndo buscar um remédio. Sentada ereta, rígida, com as faces avermelhadas e os olhos brilhantes, Genevieve balbuciava insistentemente e resistia, enquanto Boris, delicadamente, tentava segurá-la. Ele me chamou para ajudá-lo, e ao meu primeiro toque ela deu um suspiro e caiu deitada, fechando os olhos. E então, naquele momento, enquanto ainda estávamos debruçados sobre ela, Genevieve tornou a abri-los e olhou diretamente para o rosto de Boris, a pobre garota transtornada pela febre, e contou seu segredo. No mesmo instante, nossas 3 vidas passaram a fluir por novos canais. O laço que nos unia havia tanto tempo arrebentou para sempre e outro laço foi forjado no lugar, pois ela havia dito meu nome, e enquanto era torturada pela febre, seu coração derramou sua carga de tristeza oculta. Surpresa e pasmo, baixei a cabeça enquanto meu rosto queimava como brasa e o sangue fluía para meus ouvidos, deixando-me estupefato com seu clamor. Incapaz de me mover, incapaz de falar, ouvi suas palavras febris em uma agonia de vergonha e pesar. Eu não podia silenciá-la, não podia olhar para Boris, então senti um braço sobre o meu ombro e Boris virou o rosto
e sangue para o meu. Não é sua culpa, Alec. Não fique tão triste se ela o amava. Mas ele não conseguiu terminar a frase e quando o médico entrou, apressado no quarto, dizendo: "A febre!" Peguei Jack Scott e fui depressa com ele para a rua, comentando: "Boris prefere ficar sozinho." Atravessamos a rua até nossos apartamentos e naquela noite, vendo que eu também ia adoecer, ele chamou o médico outra vez. A última coisa de que me lembro, com alguma distinção, foi ouvir Jack dizer: "Pelo amor de Deus, doutor, o que ele tem para estar com o rosto desse jeito?" E pensei em O Rei de Amarelo e na máscara, pálida. Fiquei muito doente, pois o período de 2 anos que suportei, desde aquela fatal manhã de maio, em que Genevieve havia murmurado: "Amo você mais do que amo Boris", finalmente tinha me cobrado seu preço. Eu nunca imaginara que aquilo pudesse se tornar mais do que eu poderia suportar. Tranquilo por fora, eu me iludira, e apesar de a batalha interna não cessar noite após noite, e de eu, deitado sozinho em meu quarto, me amaldiçoar por pensamentos rebeldes, desleais a Boris e indignos de Genevieve, a manhã sempre trazia alívio. E eu voltava para Genevieve e meu querido Boris com o coração lavado, limpo pelas tempestades da noite. Nunca em palavras, atos ou pensamentos, enquanto estava com ele, extraí minha tristeza nem para mim mesmo. A máscara do auto-engano não era mais uma máscara, fazia parte de mim. A noite a retirara, desnudando a verdade sufocada por baixo. Mas sob ela havia apenas eu mesmo para ver, e quando o dia raiava, a máscara voltava ao seu lugar por conta própria. Esses pensamentos passavam por minha mente perturbada, enquanto eu jazia doente, mas estavam completamente emaranhados com visões de criaturas brancas, pesadas como pedras rastejando pela bacia de Boris, pela cabeça de lobo no tapete, espumando pela boca e atacando Genevieve, deitada, sorrindo ao seu lado. Pensei também no Rei de Amarelo, envolto nas cores fantásticas de seu manto, esfarrapado e naquele grito amargo de Cacilda: "Não sobre nós, ó Rei, não sobre nós!" Exaltado, lutei para afastar o pensamento, mas vi o lago de Raleigh, raso e imóvel, sem ondas ou vento para agitá-lo. Vi as torres de Carcosa atrás da lua, Aldebaran, as Íades, Halar, Astur, todos pairavam através das fendas entre as nuvens que adejavam e ondulavam, ao passar como os retalhos ornamentados do Rei de Amarelo. Em meio a tudo isso, persistia um pensamento são. Não importava o que mais estivesse passando por minha mente, desordenada, nunca havia hesitação de que minha principal razão para existir era cumprir alguma exigência de Boris e Genevieve. Que obrigação era essa, sua natureza, isso nunca ficou claro. Às vezes, parecia ser proteção. Às vezes, apoio durante uma grande crise. O que quer que parecesse ser naquele momento, seu peso caía todo sobre mim. E nunca estive doente ou fraco demais para responder com toda a minha alma. Sempre havia multidões de rostos à minha volta. A maioria estranho, mas alguns deles eu reconhecia. Boris entre eles. Depois eles me disseram que isso não poderia ter acontecido, mas eu sabia desde que ele se debruçou sobre mim. Era apenas um toque, um eco distante de sua voz. Depois as nuvens voltavam a tomar meus sentidos e eu o perdia. Mas ele esteve ali e se debruçou sobre mim pelo menos uma vez. Finalmente, certo dia de manhã, acordei e vi a luz do sol iluminando minha cama e Jack Scott lendo ao meu lado. Eu mal tinha forças para falar, nem conseguia pensar e muito menos lembrar, mas sorri ligeiramente, quando os olhos de Jack encontraram os meus. E quando ele pulou de pé e perguntou ansioso se eu queria alguma coisa, consegui sussurrar: "Sim, Boris." Jack se aproximou da cabeceira de minha cama e se inclinou para arrumar meu travesseiro. Não vi seu rosto, mas ele respondeu de todo o coração: "Você precisa esperar, Alec. Está fraco demais para ver Boris." Esperei e fiquei forte. Em alguns dias eu seria capaz de ver quem quisesse. Mas enquanto isso, pensei e me lembrei.
Quando todo o passado ficou claro outra vez na minha mente, não duvidei mais do que deveria fazer quando a hora chegasse. E tive certeza de que Boris chegaria à mesma decisão. No que dizia respeito apenas a mim, eu sabia que ele, assim como eu, teria agido da mesma maneira. Não perguntei por mais ninguém. Nunca perguntei porque não recebi mensagem alguma deles. Porque de agora em diante estava deitado esperando e ficando mais forte. Nunca ouvi o nome deles. Preocupado com minha busca pelo modo certo e com minha luta sem forças, mas determinada contra o desespero, simplesmente aceitei a reticência de Jack, acreditando que ele estivesse com medo de falar sobre os dois para que eu não me rebelasse e não insistisse em vê-los. Enquanto isso, perguntei-me repetidas vezes como seria quando a vida recomeçasse para todos nós. Retomaríamos nossas relações exatamente como eram antes de Genevieve adoecer? Boris e eu olharíamos nos olhos um do outro e não haveria rancor, covardia ou desconfiança? Eu estaria novamente com eles por algum tempo, na querida intimidade de seu lar, e então, sem pretexto ou explicação, desapareceria de suas vidas para sempre. Boris saberia. Genevieve, o único conforto era que ela nunca saberia. Enquanto pensava no assunto, parecia que eu havia descoberto o significado daquela sensação de obrigação que tinha persistido por todo o meu delírio. E a única resposta possível para ela. Então, certo dia, quando eu estava quase recuperado, pedi que Jack se aproximasse e disse: Jack, quero falar com Boris agora mesmo e dar os meus mais cordiais cumprimentos a Genevieve. Quando ele finalmente me fez entender que os dois tinham morrido, entrei em um estado alucinado de fúria que destroçou toda a minha pequena convalescência em átomos. Tive um acesso de cólera, amaldiçoei-me e tive uma recaída da qual saí com dificuldades após algumas semanas, como um rapaz de 21 anos que acreditava que sua juventude tinha terminado para sempre. Eu parecia ter extrapolado a capacidade de sofrer, mas, e certo dia, quando Jack me deu uma carta e as chaves da casa de Boris, eu as peguei sem qualquer tremor e pedi a ele que me contasse tudo. Foi cruel da minha parte lhe pedir isso, mas não havia como evitar, e ele se apoiou cautelosamente sobre suas mãos magras para reabrir a ferida, que jamais se fecharia por completo. Ele começou em voz bem baixa. Alec, a menos que você tenha uma pista da qual eu nada saiba, não conseguirá explicar o que aconteceu melhor do que eu. Desconfio que preferirá não ouvir esses detalhes, mas você precisa saber o que aconteceu, ou eu o pouparia de contá-los. Deus sabe como eu desejaria ser poupado de contá-los, e serei breve. Naquele dia em que deixei você aos cuidados do médico e voltei para junto de Boris, encontrei-o trabalhando nas parcas. Genevieve disse a ele. Estava dormindo sob o efeito de remédios. Boris disse que ela estava fora de si e continuou a trabalhar sem falar mais nada, enquanto eu o observava. Foi quando vi que a terceira figura do grupo, a que olhava bem para a frente, encarando o mundo lá fora, tinha o rosto dele. Não como você já ouviu, mas como se ele pareceria daquele momento até o fim. Essa é uma coisa a qual eu gostaria de encontrar explicação, mas nunca encontrarei. Bem, ele trabalhava e eu observava em silêncio, e assim ficamos até quase meia-noite. Então ouvimos a porta se abrir e fechar bruscamente, e um arrastar rápido no quarto ao lado. Boris saiu correndo e eu o segui, mas era tarde demais. Ela jazia no fundo da banheira com os braços cruzados sobre o peito. Então Boris deu um tiro no próprio coração. Jack parou de falar. Havia gotas de suor pendentes sobre seus olhos e suas faces magras se contorciam. Carreguei Boris até o quarto, depois voltei. Liberei aquele fluido infernal da banheira e abrimos toda a água.
lavei cada gota, as escadas, e eu a vi deitada ali, tão branca quanto a neve. Finalmente, quando decidi o melhor a fazer, fui ao laboratório e primeiro esvaziei o ralo de esgoto, a solução que havia na bacia. Depois derramei o conteúdo de todos os jarros e vidros no mesmo lugar. Havia madeira na lareira e por isso acendi um fogo e, arrombando as trancas do armário de Boris, queimei todos os papéis, cadernos e cartas que achei ali. Com uma marreta do estúdio, quebrei em pedaços todos os vidros vazios, juntei os cacos em um carrinho de carvão, levei-os até o porão e joguei nas brasas vermelhas e quentes da fornalha. Fiz a viagem 6 vezes e não deixei vestígio algum, capaz de ajudar outra vez na busca da fórmula que Boris descobrira. Depois criei coragem para chamar o médico. Ele é um homem bom e juntos nos esforçamos para evitar que aquilo se tornasse público. Sem ele eu nunca teria conseguido. No final pagamos os criados e os mandamos embora para o campo, onde a velha Rosier os mantém quietos com histórias de que Boris e Genevieve viajaram para terras distantes, de onde só voltarão daqui a anos. Enterramos Boris no pequeno cemitério de Sèvres. O médico é uma criatura boa e sabe quando sentir piedade por um homem que não aguenta mais. Ele deu atestado de doença cardíaca e não me fez perguntas. Depois, erguendo a cabeça das mãos, ele prosseguiu. Abra a carta, Alec. É para nós dois. Rasguei o envelope e abri. Era o testamento de Boris, datado de 1 ano antes. Ele deixava tudo para Genevieve e, caso ela morresse sem filhos, eu deveria assumir o controle da casa da rua Santa Cecília. E Jack Scott, a administração de Epte. Após nossas mortes, as propriedades reverteriam para a família da mãe dele na Rússia, com exceção das esculturas feitas por ele em mármore. Essas ele deixava para mim. A página foi se borrando sob nossos olhos e Jack se levantou e foi até a janela. Logo voltou e se sentou de novo. Eu temi ouvir o que ele ia dizer, mas ele falou com a mesma simplicidade e gentileza. Genevieve jaz diante da Madonna na sala dos mármores. A Madonna se debruça eternamente sobre ela, e Genevieve sorri de volta para aquele rosto calmo que nunca teria existido se não fosse por ela. Sua voz vacilou, mas ele segurou minha mão e completou. Coragem, Alec. Na manhã seguinte, ele foi a Epte tomar posse de seu legado. Na mesma noite, peguei as chaves e fui à casa que conhecia tão bem. Tudo estava arrumado, mas o silêncio era terrível. Apesar de ir 2 vezes até a porta da sala dos mármores, não consegui me obrigar a entrar. Estava além de minhas forças. Fui para a sala de fumo e me sentei em frente à espineta. Havia um pequeno lenço rendado sobre as teclas. Emocionado, virei o rosto. Estava claro que eu não conseguiria ficar ali, e por isso tranquei todas as portas, todas as janelas e os 3 portões da frente e dos fundos e fui embora. Na manhã seguinte, Alcide fez minha mala e, deixando meus apartamentos aos seus cuidados, tomei o expresso do Oriente para Constantinopla. Nas cartas que trocamos durante o início dos 2 anos em que perambulei pelo Oriente, não mencionamos Genevieve e Boris, mas aos poucos seus nomes começaram a se imiscuir em nossas conversas. Lembro-me em especial de certa passagem em uma das cartas de Jack em resposta a uma das minhas. O que você me conta a respeito de ver Boris debruçado sobre você quando estava doente e sentir o toque dele em seu rosto e ouvir a voz dele, é claro que isso me intriga. Isso que você descreve deve ter acontecido umas 2 semanas após a morte dele. Penso que você estava sonhando, que foi parte de seu delírio, mas a explicação não me satisfaz, nem satisfaria você. Perto do fim do 2º ano, recebi na Índia uma carta de Jack tão diferente de tudo que eu conhecia dele que resolvi voltar imediatamente a Paris. Ele escrevera: estou bem e tenho vendido todas as minhas pinturas como os artistas que não precisam de dinheiro. Não tenho nenhuma preocupação própria, porém estou mais inquieto do que se tivesse. Não consigo me livrar de uma preocupação estranha em relação a você.
não é apreensão, é mais uma expectativa ansiosa, de que só Deus sabe. Só posso dizer que isso está acabando comigo. À noite sempre sonho com você e Boris, e depois nunca me lembro de nada. Mas acordo de manhã com o coração palpitando e essa excitação aumenta o dia inteiro, até que durmo de noite para relembrar a mesma experiência. Estou bastante exausto por causa disso e determinado a dar um fim a essa condição mórbida. Preciso vê-lo e devo ir a Bombaim ou você vem a Paris. Telegrafei para ele dizendo que me esperasse no vapor seguinte. Quando nos encontramos, achei-o pouco mudado. Ele insistiu em que eu parecia estar com saúde esplêndida. Foi bom ouvir sua voz outra vez. E enquanto estávamos sentados, conversando sobre o que a vida ainda nos reservava, sentimos que era agradável estar vivo no clima límpido da primavera. Ficamos juntos em Paris por uma semana. E depois passei uma semana em Ypres com ele. Mas antes de tudo, fomos ao cemitério em Sèvres, onde Boris estava enterrado. Vamos pôr as parcas no pequeno bosque acima dele? Sugeriu Jack, ao que eu respondi. Acho que só a Madonna deveria vigiar o túmulo de Boris. Mas Jack não melhorou com a minha volta. Os sonhos dos quais ele não conseguia lembrar, detalhe algum, continuavam. E ele disse que às vezes a sensação de ansiedade e expectativa era sufocante. Está vendo? Eu só faço mal a você, nenhum bem, comentei. Tente uma mudança sem mim. Então ele fez uma viagem pelas ilhas do canal e eu voltei a Paris. Desde o meu retorno ainda não tinha entrado na casa de Boris, que agora era minha, mas sabia que precisava entrar. Jack a mantivera em ordem. Havia criados na casa e por isso deixei de lado o meu apartamento e fui morar lá. Eu temia agitação, mas em vez disso, me vi capaz de pintar tranquilamente ali. Visitei todos os aposentos, com exceção de um. Não conseguia entrar na sala dos mármores, onde jazia Genevieve. Mas ao mesmo tempo sentia crescer, a cada dia, o desejo de ver seu rosto e de me ajoelhar ao seu lado. Em uma tarde de abril, eu estava deitado sonhando na sala de fumo, do mesmo modo que 2 anos antes, quando em meio aos tapetes orientais amarronzados, e procurei mecanicamente a pele de lobo. Por fim vi as orelhas pontudas e uma cabeça achatada e cruel. E pensei no sonho em que via Genevieve deitada ao lado dele. Ainda havia elmos pendurados acima da tapeçaria puída, e entre eles um velho morrião, espanhol que eu me lembrava de ter visto Genevieve usar certa vez. Quando o dia estávamos nos divertindo com antigas peças de armadura. Dirigi o olhar para a espineta e cada atleca amarelada, a expressão de sua mão carinhosa, e atraído pela força da paixão da minha vida, eu me levantei em direção à porta lacrada da sala dos mármores. As portas pesadas se abriram para dentro sobre minhas mãos trêmulas. A luz do sol entrava pela janela, enfeitando de ouro as extremidades das asas do Cupido, e pairava como uma nuvem sobre a fronte da Madonna. Seu rosto, terno, estava inclinado por compaixão sobre uma forma em mármore, tão extraordinariamente pura que me ajoelhei e fiz o sinal da cruz. Genevieve jazia sob a Madonna à sombra. Mesmo assim eu via através de seus braços brancos veios azul claros. E sob suas mãos macias trançadas e as dobras de seu vestido havia uma coloração rosada. E como se existisse alguma luz quente e esmaecida dentro de seu peito, inclinando-me com o coração destroçado, toquei o tecido de mármore com os lábios e depois voltei lentamente para a casa silenciosa. Uma criada chegou e me trouxe uma carta. Eu me sentei no pequeno jardim de inverno para lê-la, mas quando estava prestes a romper o lacre, notei que a garota ainda estava por ali e perguntei o que desejava. Ela balbuciou algo sobre um coelho branco que tinha sido capturado na casa e perguntou o que deveria fazer com ele. Eu lhe disse para deixá-lo solto no jardim, que havia nos fundos da casa, e abri a carta. Era de Jack, mas tão incoerente que achei que ele deveria ter perdido o juízo. Não era nada além de uma série de súplicas para que eu não deixasse a casa antes de ele retornar. Ele não podia me dizer por quê. Havia os sonhos, dizia,
Ele não podia explicar nada, mas tinha certeza de que eu não deveria deixar a casa da rua Santa Cecília. Quando terminei de ler, ergui os olhos e vi a mesma criada parada à porta, segurando um copo d'água no qual havia 2 peixes dourados nadando. Põe os 2 de volta no tanque e me diga o que a fez me interromper, falei. Com um gemido mal contido, ela esvaziou a água e os peixes em um aquário no canto do jardim de inverno e, virando-se para mim, pediu permissão para deixar o emprego. Ela disse que as pessoas estavam pregando peças nela, evidentemente com a intenção de lhe criar problemas. O coelho de mármore tinha sido roubado e levaram um vivo para casa. Os 2 belos peixes de mármore tinham sumido e ela acabara de encontrar aquelas 2 coisas vivas, comuns, se debatendo no chão da sala de jantar. Eu a tranquilizei e disse que ela podia ir, que eu mesmo cuidaria daquilo. Fui até o estúdio. Não havia nada ali além das minhas telas e alguns moldes em gesso. Com exceção do mármore e do lírio branco, eu o vi na mesa do outro lado da sala e então fui andando com raiva em sua direção. Mas a flor que peguei da mesa era fresca e frágil e encheu o ar de perfume. Então, de repente, compreendi e saí correndo pelo corredor até a sala de mármores. As portas se abriram bruscamente. A luz do sol bateu direto no meu rosto e, através dela, em uma glória celestial, a Madonna sorria enquanto Genevieve ergueu seu rosto corado do sofá de mármore e abriu os olhos sonolentos. Notas. Assim como em O Reparador de Reputações, a história parte de uma premissa de ficção científica. Esse conto parece se passar no mesmo universo ficcional que o anterior ou numa versão alternativa dele. Esse trecho da peça O Rei de Amarelo é calcado no ponto A Máscara da Morte Rubra, de Edgar Allan Poe, e talvez no conto Le Roi au Masque d'Or, do francês Marcel Schwab, publicado em 1893. Na história de Schwab, o rei de uma cidade, onde todos os moradores usam máscaras, arranca os próprios olhos depois de contemplar a verdadeira face de um forasteiro. A parte supostamente enlouquecedora da peça, O Rei de Amarelo, é o segundo ato. Tanto a epígrafe deste conto quanto a canção de Cacilda, que abre o livro, são trechos extraídos do primeiro ato. Com isso, Chambers evita quebrar o encanto da peça, delegando à imaginação do leitor a tarefa de intuir quais seriam as passagens mais perturbadoras. A maioria dos contos de O Rei de Amarelo envolve artistas ou estudantes de arte americanos vivendo em Paris. Há algo de autobiográfico nesses relatos. Chambers estudou arte na capital francesa de 1886 a 1893, e algumas de suas obras chegaram a ser expostas na Cidade Luz. Ao retornar aos Estados Unidos, trabalhou como ilustrador para revistas antes de se dedicar à escrita. A obra citada em O Reparador de Reputações é a escultura que adorna a Câmara Letal de Nova York. O salão ou saloon era a exibição oficial da Academia de Belas Artes de Paris. A partir de 1890, a mostra passou a contar com uma rival, a Nationale, organizada pela Sociedade Nacional de Belas Artes. Chambers teve obras exibidas no salão. No conto anterior, O Reparador de Reputações, lemos um jovem escultor americano, Boris Ivain. A descrição é evocativa do consumo de ópio, mas o conto não menciona a droga. As histórias de O Rei de Amarelo estão em diálogo constante com os chamados textos decadentistas, franceses criados por autores como Charles Baudelaire, autor de Paraísos Artificiais, mas Chambers e mais um comentarista e observador do que um adepto dessa escola. Verso do poema Andrea del Santo, de Robert Browning. Mais um termo tomado de Ambus Bierce, José Alab Robardin, é o narrador do conto Um Habitante de Carcosa. Em Chambers não fica claro se tratado do nome de um lugar ou de uma pessoa. Na versão de James Blush para a peça O Rei de Amarelo, Alar
é uma cidade em guerra com Astur. Desta forma, o autor da estátua, que em O Reparador de Reputações ornamenta a câmara de suicídio, não só deixou um autorretrato na obra, como também se tornou um suicida. Halleck também escondeu seu amor por Genevieve por 2 anos. A estrutura do final do conto, que parodia a literatura policial, com uma série de pistas que leva à conclusão, seria usada por Chambers em várias de suas obras posteriores, como The Purple Emperor, que aparece em seu livro O Mistério da Escolha. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha, compartilhe e apoie esse projeto. apoia.se/Cosmos Audiolivros.